2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1, diz assim: sede, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas carnes e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Se você tem o seu assento, sempre glorificando a Jesus. Nessa Santa Ceia, eu quero deixar um alerta aos irmãos. O apóstolo Paulo, eu quero ser bem rápido. O apóstolo Paulo, ele fala profeticamente aqui sobre um tempo que seria muito difícil. E este tempo que ele dizia, nós estamos vivendo hoje. Porque Paulo vai dizer que os últimos dias sobreviriam sobre nós tempos trabalhosos. Este tempo chegou, meus irmãos. Este tempo é o tempo em que nós estamos vivendo na sociedade atual. Nós estamos assistindo de forma assustadora. Nós estamos vendo uma transformação do ser humano. O ser humano que foi criado para amar, o ser humano que tinha sido criado por Deus para ter uma personalidade totalmente aberta para os bons relacionamentos. O ser humano está cada vez mais introspectivo, fechado em si mesmo, frio, indiferente, insensível. Mas incrível é que Paulo já estava prevendo isso na sua época. E ele nos deixa um recado. Ele disse: olha, haverá uma deterioração moral tão grande, a deterioração afetiva será tão grande, que não será só os ímpios que viverão nessa situação. Mas Paulo estava dizendo que isso aconteceria no meio do povo de Deus. Porque Paulo está escrevendo para Timóteo e está alertando Timóteo, dizendo: Timóteo, fique atento, porque isso surgirá dentro da igreja. E nós, essa noite, nós precisamos nos cuidar, irmãos. Nós precisamos nos cuidar, por quê? Porque às vezes Satanás, na sua astúcia, ele tem nos levado a viver esses sentimentos aqui. E um deles, Paulo diz assim: serão amantes de si mesmo. Nós estamos vivendo uma era em que o ser humano, ele é amante de si mesmo, ele gosta tanto dele, ele é tão egocentrista que ele esqueceu de Deus. Eu disse hoje aqui, eu disse em outras mensagens essa semana que preguei, que tem gente que infelizmente ele se acha até maior do que Deus. E Paulo está dizendo: olha, quando isso acontecer, será um tempo em que a vinda de Jesus estará muito próxima. Então, quando nós estamos reunidos para a Santa Ceia, nós precisamos entender que Jesus Cristo, lá em Mateus 24, versículo 12, ele disse assim:
e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nós precisamos ficar atentos a isso, porque há 4 correntes filosóficas que estão dentro das nossas igrejas, e Paulo já estava combatendo elas naquela época. Porque quando Paulo diz amantes de si mesmo, Paulo estava dizendo sobre o humanismo. As pessoas hoje, elas vivem o humanismo. E o que é o humanismo, pastor? O humanismo é uma corrente filosófica que o seu código ético e religioso, ele está centrado no homem, está centrado nas pessoas. Só que a igreja não deve se centrar no homem, a igreja não deve se apegar a pessoas, a igreja precisa se apegar a Deus, a igreja precisa estar ligada no Senhor. Pastor, o senhor está dizendo, não se apegue somente a mim. Eu sei, eu quero, é claro, e eu sei que para alguns é até difícil, mas eu sei, eu quero que os irmãos gostem de mim. Mas por favor, eu estou te falando essa noite, não siga a corrente do que o mundo está dizendo aí. Deus será sempre mais importante do que o homem. Deus será sempre maior e melhor do que a vaidade do homem. O Senhor está aqui e Ele está dizendo: os dias serão difíceis. Não centre a sua fé na criatura, centre a sua fé no Criador. Ontem eu conversava com o esposo da irmã Tatilene. Ele estava lá na minha casa me ajudando num trabalho, e ele disse: pastor, me explica o negócio. E a gente conversando sobre o arrebatamento, e eu disse para ele: infelizmente, irmão Wilson, as pessoas hoje, elas estão mais ligadas naquilo que pode tocar, naquilo que pode sentir com as suas mãos. Valoriza o carro, valoriza a casa, o emprego, os filhos, a esposa, o esposo. Eu não disse que você não pode amar essas coisas, mas Paulo está dizendo o seguinte: não seja amante de si mesmo e nem das pessoas que estão ao seu lado. Primeiro, centre os seus olhos no trono da graça. Lembre-se que é Ele que no momento mais difícil, é Ele que vai te socorrer, é Ele que vai estender a mão para você. Só quem acredita na divindade chamada Deus, só quem acredita em Jeová, só quem acredita em Adonai, só quem acredita no El Shaddai, só quem dá a glória somente para Deus, levante a sua mão e participe da Santa Ceia, adorando aquele que é dono de tudo. Só que além de Paulo estar preocupado com o humanismo, Paulo está preocupado com o hedonismo. Porque o hedonismo vem de uma palavra grega que significa prazer. Os homens hoje não querem mais sentir a presença do Espírito. Eles são hedonistas. Eles querem sentir prazer no seu corpo, no seu ego. Se o ego dele estiver sendo aplaudido, ele está feliz. Porque hoje todo mundo quase todo mundo que a igreja acredita que não. Essas pessoas que vivem o hedonismo, eles estão crendo mais no poder do seu corpo, na beleza do seu corpo, naquilo que carrega no seu corpo. Estão preocupados com aquilo que pode possuir, estão preocupados. Eu sei que da igreja nós não podemos ser desmanzelados com o nosso corpo, com a nossa vida, não. As irmãs têm que se arrumar, os irmãos, é claro, todos nós, mas isso não pode ser maior do que a nossa adoração. Isso não pode ser maior do que o Deus que você serve. E muitas pessoas, Paulo estava dizendo lá, amantes de si mesmo, pessoas que estavam sem afeto natural, pessoas que estavam blasfemando, eram irreconciliáveis, pessoas que não queriam compromisso com Deus, mas sim com o seu corpo. Se a minha barriga estiver cheia, se os meus olhos estiverem vendo, se o meu nariz sentir cheiro, para mim já está bom. Mas o Espírito de Deus está passeando aqui hoje, nessa Santa Ceia, dizendo: olha, os dias são trabalhosos, o arrebatamento vai acontecer.
estava dentro da igreja. E ela continua passeando dentro das nossas igrejas, que é o relativismo. Nós estamos vivendo uma era que tudo que você fala, eles dizem assim: depende. Isso é relativo. Mas não pode pegar. Depende. Olha, cuidado com isso. Depende. A Bíblia Sagrada não é uma doutrina relativa. A Bíblia Sagrada é uma doutrina absoluta. Deus não trabalha com relativismo, é ou não é? Porque um dia Jesus combateu o relativismo várias vezes. E uma das vezes, né, Carlos, ele disse assim: olha ele combatendo o relativismo, irmãos. Jesus olha para os discípulos e diz assim: sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Jesus estava condenando o quê? O relativismo. Depois João, lá no Apocalipse, ele vai advertir na Odisseia, dizendo assim: olha, você não pode ser frio e morno, você não pode ser morno, porque ou você é frio ou você é quente, porque relativo não dá para você ser. Pastor, era essa a mensagem, é essa. Jesus está mandando dizer: eu não trabalho com relativos, eu não trabalho com relatividade, eu trabalho com absoluto. E é tão nítido isso que João disse assim, Rodolfo, Edson, Sidney, ele disse assim: você não pode ser você não pode ser morno, ou você é frio ou quente. Só que ele diz assim: quisera que você fosse quente. Eu vou liberar uma palavra para você. Se eu já preguei, você observa. Eu vou falando conforme Deus vai mandando. Não seja frio e nem morno. Seja quente. Alguns irmãos da minha época aí, dos 40, 30, que é crente. Hoje nem tanto, porque ser crente hoje está na moda, porque é relativo. Mas na nossa época ser crente era um escárnio. E a gente chegava na escola, na faculdade, na rua, eles já diziam assim: lá vai o crente. Eu nem vou falar o verso, porque vocês lembram o que eles diziam. Diziam que nós era quente. Porque até o mundo reconhecia que a igreja era quente. Hoje, o mundo olha e diz assim: eu não sei o que esse povo é. Se é quente, se é frio, se é morno, se está na igreja, se não está. Mas Deus está falando comigo, com você essa noite. Vamos ser crente absoluto. Vamos ser crente na palavra mesmo. Vamos ser crente de verdade. Não vamos ficar no meio termo lá, ficando de um lado e do outro. Paulo estava preocupado com o relativismo, porque o depende, pastor, é a cultura, pastor, é outro tempo, a igreja está em outra era. Não, queridos, Jesus continua dizendo à igreja: santidade ao Senhor. Jesus continua dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem jeito. Eu preciso ministrar a ceia. Ou você é crente ou você não é. Porque tem gente, pastor, o senhor está, não, eu estou pregando porque Deus mandou mesmo. Mas se eu ver você fazendo isso, pode ter certeza que eu vou te corrigir. Mas tem crente que é assim, ele vem para a igreja, ele canta, chora, ora, ele sai da igreja, ele deixa o fogo dentro da igreja, porque aí lá fora ele fica gelado, insensível. Mas o Espírito de Deus está chamando a igreja e dizendo assim:
dá para a gente ficar no relativismo. Se eu sou, se eu não sou, se eu vivo, não vivo. Eu acredito que essa igreja, que eu amo, eu sei que vocês também me amam, vocês vão ouvir o conselho deste pastor. Você não será um crente morto e nem mesmo um crente gelado. O diabo que se prepare, porque a partir de hoje, aonde você passar, o fogo de Deus vai ficar lá, a glória de Deus vai ficar lá. E não adianta a gente querer esconder que a gente é quem. Se a gente for frio ou morno, alguém fala, isso aí não dá, isso aí não pega, isso aí não vai. Mas Deus tem misericórdia de nós, porque essa noite nós seremos uma igreja aqui. Satanás vai correr de você, porque ele tem medo do fogo que Deus vai colocar na sua vida. E para encerrar, a quarta corrente, ele estava preocupado então com o hedonismo, com o relativismo, com o humanismo, e estava preocupado com o materialismo. Irmãos, se tem uma coisa hoje que está acabando com as pessoas, é a supervalorização das coisas materiais. Nós precisamos valorizar o espírito. Nós precisamos trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Está de parabéns. Aqui essa igreja é uma igreja de gente que trabalha. Andressa levanta cedo, põe até os meninos para trabalhar. Apesar que cadê o filho dela? Deixa eu mexer com ele. Esses dias eu vi ele trabalhando lá, ele, a loja aberta, ele é privilegiado. Ele trabalha sentado na sombra, debaixo da árvore, assim, de perna cruzada lá, esperando os clientes. Eu vejo irmãos aqui que batalham. Eu não estou dizendo para você não trabalhar, mas não valorize a matéria, porque isso tudo vai ficar aqui. Olha aquele saco bonito que está na mão do Carlinhos. Se Jesus vier agora, vai ficar o terno. Espero que você vá, Carlinhos. Segura essa. Vai ficar o terno, a gravata, os sacos, o sapato, a meia, o celular, o relógio de ouro mino, vai ficar tudo aqui. Por que eu estou ilustrando isso? Porque isso aqui é matéria. Isso aqui fica. Esse carro lindo que você usa, o meu está muito bagaçado. Eu não tenho idolatria com esse negócio. Essa semana eu disse para minha esposa: coitado do meu carro, virou um negócio esquisito. Porque tem gente que valoriza muito essas coisas. Só que Paulo está orientando a igreja, dizendo assim: olha, o que é matéria, não seja avarento, não fique segurando o que é da terra, segure o que é do céu. Administre o que é da terra, porque Deus chamou você para ser mordomo do que Ele te deu. Porque se a Cléo não cuidar bem do que Deus deu para ela, Deus vai e diz: você é um administrador infiel. Se o Júnior não administra, Deus diz assim: vou te tomar porque você não cuidou do que eu dei. Só que a gente não pode ficar pegado. A gente precisa se apegar naquilo que vai permanecer. Vamos participar da Santa Ceia agora, com uma visão que você vai trabalhar, ganha dinheiro, isso é bom. Faz churrasco e me chama. Faz tudo que você puder fazer aqui nessa terra, porque Deus te deu, faça. Mas a única coisa que Deus está mandando te dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentar na sua vida.